e a sua misericórdia é eterna. Porque o nosso Senhor, Ele é santo, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, quero trazer uma palavra ao seu coração, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 2. E depois vamos abrir novamente em Lucas capítulo 2. Primeiro livro de Mateus capítulo 2, versículo 11. Que diz assim a palavra do nosso Senhor: Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Agora vamos no livro de Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, que lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Amém? Tira para mim, fazendo um favor, o retorno. Elimina o retorno, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que é maravilhosa dentro da palavra do Senhor é aquilo que já tinha sido profetizado, que o Salvador viria, mas eles não sabiam nem como, nem onde, de que forma. Interessante que quando Jesus, lembramos da passagem quando Jesus ele está entrando em Jerusalém, montado num burrinho, e eles pegam palmeiras e lançavam-se ao chão, e o que eles cantavam? Hosana, Hosana nas alturas, bendito em nome do que vem em nome do Senhor. Hosana significa livra-me, liberta-me, é a palavra de Hosana. E só que uma coisa que o povo de Israel tinha em mente, a libertação deles, eles queriam como que se fosse da mesma forma que aconteceu com Moisés. Entrasse no Egito, Deus demonstrasse seus sinais e maravilhas, o mar se abre, o faraó deixa ir e eles são libertos.
Nós estamos falando que o povo de Deus aqui, eles são escravos de Roma, isso está escrito no livro de Daniel. Os momentos em que o povo de Israel seria escravos, primeiro, nós sabemos que foi os babilônios, depois os medos e persas, os gregos e depois Roma. Então aqui eles eram escravos de quem? Roma. Os romanos tomaram a Jesus, o povo de Israel como escravo. Então eles queriam o libertador viria. Mas eles queriam o libertador de uma forma. Um camarada montado num cavalo, grande espada, enfrentando o rei, e o povo saindo, dando glória a Deus. E não é assim às vezes a gente quer libertação assim, aqui assim, Senhor, me abençoa nisso, e nós queremos uma varinha de condão, e não é assim. Às vezes não acontece dessa forma, amém se fosse aqui assim, irmãos, isso seria maravilhoso. Mas também Deus, às vezes também nos permite entender quem é Deus. Como que eu vou entender quem é Deus? Quando eu começo a entender, irmãos, aquilo que eu sou. Aquilo que nós lemos na primeira carta de João, capítulo 3. Ainda, irmãos, não nos foi mostrado, não nos foi revelado aquilo que realmente nós havemos de ser. Porque nós estamos nessa terra, nesse corpo mortal, mas por um período de tempo. E uma coisa que a mim, irmãos, me chama muita atenção no livro de Lucas, quando os pastores, eles estão em campo, cuidando das ovelhas, e de repente, eu quero que tenta fazer um desenho na mente, aparece um anjo, e fala, o libertador nasceu. E de repente, mais do que um anjo, aparece o quê? Um exército. E esse exército, irmãos, olha só o que eles falam. Glória a Deus nas alturas, versículo 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. A graça. Naquele exato momento, os anjos, um exército celestial estava falando com aqueles pastores. Por isso que tem muita gente que fala que Jesus nasceu em dezembro, né, irmãos? Pois não, viu? Porque em dezembro, meu irmão, na Europa do leste, aqui, onde que eles estão, é um frio que vocês não imaginam. Era nascer e morrer congelado. Então, irmãos, nós estamos falando que eles estavam apacentando as suas ovelhas, os seus animais, e isso era de noite. E isso era noturno, era de noite, não era de dia. Então o que acontece? Eles aparecem a ele e falam assim, paz na terra, aos homens. Então Jesus vem e fala assim, eu vos deixo a minha paz. Não como o mundo, porque a do mundo é diferente. Aí Jesus falou assim, no mundo tereis aflição. É diferente viver a paz de Cristo com viver aquilo que o mundo nos oferece. É diferente, são dois caminhos diferentes. Então quando nós alinhamos o nosso caminho com Cristo, então nós começamos a entender e a viver aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Então esses anjos, irmãos, aparecem e falam assim, glória, primeira coisa que ele fala, glória a Deus. Primeira coisa que nós temos que entender, que o nosso Deus, irmãos, ele veio na terra, mas ele não é da terra, não pertence à terra, e ele não habitou na terra, não estará na terra, ele só veio para que eu e você viéssemos ter a oportunidade de estar com Ele nos céus. Quando nós vamos no Sermão do Monte, é maravilhoso. E eu vou fazer uma pergunta. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aí está o X da questão, irmãos.
Dois detalhes: como está o nosso coração e como estão os nossos olhos. Primeiro, a palavra do Senhor fala que o coração ele é enganoso, e a palavra do Senhor também fala que os olhos é a candeia do corpo. Como estão os nossos olhos? E o mais interessante de tudo é que quando ele fala assim, ó, os nossos olhos sendo a candeia do corpo, a candeia não sabemos o que significa. Porque a candeia é um instrumento onde tem azeite, onde tem fogo, onde tem um pavio. Ou seja, que dentro dos nossos olhos, ou dentro do nosso corpo, aquilo que nós somos, nós temos que representar a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos o quê? Embaixador. Aquele que representa. Aquele que está representando o Senhor. Então, se eu represento a Cristo, como eu estou fazendo? De que forma estou fazendo? Porque existe, amada igreja, uma direção para com a minha vida, para que eu venha representar uma pessoa. E isso, irmãos, representar a Cristo não é fácil. Por isso que quando Jesus ele dá testemunho de João Batista, ele fala que nascido de mulher não havia igual. Porque aquilo que João Batista veio fazer sobre a face na terra, foi não somente representar, mas preparar um caminho para ele, e isso é muito forte. É forte. E hoje nós estamos preparando o caminho para quê? Para a igreja. Para quê? Para o regresso de Cristo. João preparou o caminho para a vinda. E nós estamos preparando o caminho para o regresso. A igreja do Senhor está preparando os corações para que quando Cristo venha, irmãos, Ele venha encontrar aqueles que perseverarem. Não está falando que eu vou encontrar santos na terra, eu não vejo isso na Bíblia. Mas está falando, aquele que perseverar, será salvo. Então, é uma direção que Cristo nos está dando, para que nós venhamos o quê? Perseverar, onde? No caminho, átrio. Jesus fala, caminho, Ele está falando que Ele é o caminho, mas eu estando no átrio, eu estou na presença. E no átrio, irmão, eu vou em direção ao altar, e no altar eu morro, e quando eu morro, Cristo vivifica através da minha vida, porque eu começo a falar e a proclamar aquilo que sou, e de repente, irmãos, eu começo a falar e a proclamar aquilo que Ele é. Então eu engrandeço a Ele e eu me diminuo. Então vem nos nossos corações essa canção, te amar mais. Senhor, nos ama, nos ensina a amar mais. A pastora deu uma palavra lá na Reino, irmãos, não é fácil uma palavra ficar no meu coração não, e essa palavra ficou, hein? Ela falou assim, irmãos, que antes de eu entender o ministério da cruz, eu tenho que entender o ministério da bacia e da toalha. Isso é forte. Eu tenho que entender. João 13. A bacia, ela vai água, e ela tem que lavar os pés. A toalha para secar os pés. Só que sabe o que é mais interessante, amada igreja? Que só lavava os pés daquelas pessoas que estavam lá, eram aquelas pessoas que eram os escravos da casa, ou se não tivesse o escravo da casa, seria o anfitrião, o morador. Então nós estamos falando que além de Jesus se rebaixar como servo, Filipenses capítulo 2, dele se rebaixar como servo, se rebaixar como homem, ele ainda se rebaixa como escravo e lava os nossos pés. Quando eu entendo aquilo que Cristo fez, eu começo a viver aquilo que Cristo queira para a minha vida. Então, irmãos, nós começamos a alinhar-nos com Cristo. Eu amo, meus amados irmãos, quando nós fazemos uma junção de Lucas 2 e Mateus 2. É maravilhoso, vocês vão entender. Porque no versículo 32 de Lucas 2, ele está falando que ele é luz. Para a revelação de quem? Gentios. Coloca aí, Lucas 2:32. Luz, para quê?
revelação, porque só através da luz que me é revelado, eu não consigo ver no escuro, não consigo, mas quando tem luz, então eu consigo enxergar. E presta atenção, luz para quê? Para os gentios, e para Israel, glória, porque Deus escolheu aquele povo para habitar em meio dele. Ah, mas eles não são cristãos. Irmãos, abençoa aquela terra, irmão, e não discute com Deus. Ora por eles e abençoa aquela terra, irmãos, porque é um povo escolhido por Deus, pelo Senhor. Então não vamos entrar em discussão, Deus, mas eles não creem que Jesus é Deus. Irmão, Jesus está se manifestando e está se revelando aos corações deles. Isso é tremendo. Então, em Lucas capítulo 2, ele está falando que ele é luz para os gentios, que isso também está em Salmo 119. Luz e lâmpada para os nossos caminhos, nossos pés. 119, versículo 105, todo mundo conhece. Então aqui nós estamos entendendo que não somente Deus, quando Jesus, a partir dos seus 30 anos, quando ele vai sendo batizado por João Batista, não somente Deus rasga os céus e dá testemunho de Cristo, que ele era o Filho amado, no qual ele tinha prazer, no qual ele se agradava, mas os anjos do céu também estavam de acordo naquilo que Cristo iria fazer por mim e por você na terra. Só que isso não seria fácil, porque teria que pagar um preço. Não seria simplesmente descer e direcionar as pessoas, e curar e libertar, não. Tinha um preço. A paga do pecado, ela é o quê? Ela é a morte. É a morte. Mas Cristo pecou? Não. Mas ele absorveu aquilo que era meu e seu. Passou para ele. Só que a morte não pôde contê-lo. Por quê? Que ainda que ele tenha absorvido os nossos pecados, ele nunca deixou de ser santo. Nunca deixou de ser santo, nunca deixou de ser Deus. Por isso que quando nós estudamos a respeito da arca do Senhor, irmãos, é um mistério muito maravilhoso, porque nós entendemos que a madeira, ela significa terra, significa humanidade, mas o ouro significa realeza, significa divindade, significa céus. O homem de Jesus nunca deixou de ser rei nos céus, e isso é maravilhoso. Então, quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 2, e nós lemos, irmãos, esse detalhe, quando os magos do Oriente, né, eles falam que eram 3 reis, por conta dos 3 tesouros, mas não fala quantidade, ok? Que diz, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Primeiro, os anjos e Deus está de acordo com aquilo que Jesus iria vir fazer, para que nós pudéssemos ter oportunidade de salvação. Estariam de acordo. Seria fácil? Não. E aqui, não somente através de toda a Escritura, já direcionava a maneira de morte de Jesus, porque ele mesmo já tinha proclamado e falado aquilo que iria cumprir-se através da vida dele. Através da palavra do nosso Senhor, nós sabemos que ele iria absorver todos os pecados, dores e enfermidades. Isso eu já sabia, ele já sabia. Mas também quando nós vamos no livro de Isaías também, capítulo 42, capítulo 66, a palavra do Senhor fala que o próprio Espírito do Senhor estava com ele. Porque sempre esteve, ele nunca andaria sozinho. Mas isso não seria fácil. Então de repente, chega
está Maria, o menino e o seu marido. Ele não era bebê, irmãos. Aqui ele já não era bebê. Ele já era grandezinho. Por conta que não é que ele nasceu num dia e os camaradas conseguiu chegar lá no outro dia. Não esqueça que naquela época eles não tinham avião. Eles andavam a camelo. E eles estavam no Oriente. E eles estavam em Israel, em Belém. Estavam do outro lado do mundo. Não é que ele saiu de um dia, pousou lá no outro e toma os presentes. Não, ele não era bebê, ele já estava em casa. Aqui ele já não estava na manjedoura, irmãos. Estava na sua casa. Tem muitas pessoas, irmãos, que não tem, não é discernimento, senão que isso aqui são detalhes dentro da palavra. Por conta que aqui Jesus não estava na manjedoura. Quando eles chegam e vão e adoram o menino e dão-lhe presente, Jesus não era tão bebezinho, ele já era grandezinho, ele já tinha feito uma viagem bem longa. Portanto, quando eles, presta atenção, quando esses magos eles chegam em Jerusalém, eles se deparam com quem? Com Herodes. E diz a palavra do Senhor que depois de 2 anos, que Herodes percebe que eles tinham enganado a ele, aí então ele manda sacrificar todas as crianças. Ok? Então, só que nós não vamos falar a respeito disso, eu quero falar a respeito desses 3 presentes. Porque quando eles chegam, e existe uma frase aqui, depois vocês podem ver, isso está no livro de Lucas, que quando Jesus ele é levado ao templo, e Simeão, um profeta de Deus, um homem de Deus, ele vê a Jesus no templo, ele é movido pelo Espírito, ele vai no templo, então ele profetiza a respeito, e ele também fala com Maria, fala que Jesus era aquele que vinha para levantar, cuidar, estabelecer a paz em Israel, tirar o povo de Israel da escravidão, resgatar o povo de Israel, mas que uma espada iria transpassar a alma da mãe. Então aquilo fica no coração dela. Então aqui os magos chegam e entregam a ele esses tesouros, e todos nós sabemos o que é ouro. Ouro significa realeza. Então eles chegam com aqueles presentes e entregam a Jesus, a quantidade também nós não sabemos. Mas uma coisa sim sabemos, que havia uma coisa que tinha confirmado ao coração deles, aquilo que Jesus era, aquilo que era e quem era, como era e o que iria acontecer. Porque nasceu aquele que viria nos salvar. Irmãos, e uma coisa que é muito interessante aqui, tem um pastor que é muito famoso e uma pessoa muito estudiosa, irmãos, só que eu não sou daquele que vai ficar brigando na internet por quem tem razão, não, isso é besteira. Mas uma coisa que ele falou que seria impossível uma mulher gerar uma criança sem ter uma relação. Aí então vai a pergunta, de onde que veio Adão? Onde que veio Adão? Porque quando Deus quer, irmão, Ele faz do pó levantar, do pó Ele cria, do pó Ele dá vida, porque Ele é Deus, nunca deixou de ser. Então Ele, de uma certa maneira, Ele meio que duvidou do poderio do Espírito Santo que veio sobre aquela mulher. E na mesma palavra do Senhor, diz que ela estava grávida, mas ainda virgem. Porque tinha que ser, irmãos, santos, separado para o nascimento daquele que viria nos salvar.
Então esse pastor, ele é muito famoso, eu não... Só que isso, irmãos, deixa dúvida no coração de muitas pessoas, mais pessoas que não estudam a palavra, mais pessoas que não têm curiosidade de ler. Então aí vem a pergunta, então, de onde que veio Adão? E de onde que veio Eva? Se Eva veio da costela de Adão, não houve um coabitar para que nem Adão e nem Eva nascesse? Senão que eles são os pais, aspas, os pais de toda a criação sobre a face da terra. Isso nós vemos na genealogia, que está em Lucas capítulo 2, e também aqui no livro de Mateus. Então o ouro, amada igreja, ele foi levado um reconhecer da realeza de Jesus. Será que nós temos, irmãos, reconhecido a realeza de Jesus sobre as nossas vidas, que Ele é o nosso Rei? Será que nós temos colocado a Jesus, meus amados irmãos, como o nosso Rei sacerdote sobre as nossas vidas? Por conta que eles levaram o ouro reconhecendo aquilo que Ele era. E o mais interessante, que o incenso foi levado a Jesus, ele é queimado. O incenso significa o quê? Orações, sofrimento, lamento, clamor, aquilo que Jesus ia passar desde o começo no Getsêmani até no término dele em Gólgota, porque um sofrimento iria sobre a vida de Jesus. Esse incenso, irmãos, ele seria queimado, sabe por quê? Porque o clamor, as orações, a súplica, o sofrimento, a dor de Jesus foi elevado até as narinas de Deus, e o nosso Senhor o aceitou, porque para que eu e você pudéssemos ter oportunidade, irmãos, de estar na presença dEle. E mirra é unção, óleo. O corpo dele foi ungido com aquele óleo. Para o quê? Para o seu sepultamento. Então, estava entregando-lhe os presentes, significando que ele era rei, mas iria sofrer, e também a sua morte iria acontecer muito pronta. Isso significa esses três presentes que foram levados a Jesus. E então, no Lucas capítulo 2, nós estamos falando que um exército de anjos nos céus adora o Senhor e fala: paz na terra. Ele iria trazer a paz na terra, mas a perseguição sobre a vida dele seria muito. Ele traria paz aos corações daqueles irmãos que entenderam o seu ministério para a salvação. Ele trouxe a paz para uma salvação, glória para mim e para você, para que nós venhamos entender, irmãos, aquilo que Jesus queira. Por isso que no livro de Salmos, irmãos, ele está falando de uma unção que vem dos céus para a terra em cima da igreja, com bom e suave. Então o azeite ele é derramado sobre a cabeça, mas os irmãos têm que estar abaixo dessa mesma unção, abaixo dessa mesma direção. Então vamos entender aquilo que Cristo Jesus queira para mim e para você, entender a vontade do Senhor. Tem muitas pessoas que questionam o Senhor, mas Deus, por quê? Irmãos, outro dia eu ministrava na nossa amada igreja e falava que ao nosso Senhor a gente não questiona. Ao nosso Deus, meus amados irmãos, a gente não duvida, a gente vive. Falei aqui nesse altar uma coisa que é muito interessante, que a única coisa que Satanás queria de Jesus era adoração. Ele não queria reino, ele não queria terra, ele não queria nada, ele queria adoração. Está um pouquinho mais para frente. Mateus, depois do batismo de Jesus, Mateus capítulo 4, Lucas também capítulo 4.
A única coisa que Satanás queria era adoração. Ele queria fazer uma troca. Te dou todos os reinos, porque a mim me foi dado. Eu fico me imaginando Jesus olhar para você, mas você vai me dar aquilo que já é meu, porque já era de Jesus. Por isso Jesus nos compra, porque se Ele nos compra, então Ele tem autoridade. Porque Satanás, quando vem julgar, irmãos, então aquilo que é a nossa defesa seria o sangue do Cordeiro. Por isso que em Apocalipse capítulo 7, uma grande multidão de anjos está nos céus, mas também uma grande multidão daqueles que foram alvejados no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram alvejados no sangue do Senhor, esses também subiram e estão habitando diante do Senhor. E em Apocalipse capítulo 22, nós lemos, irmãos, 21 e 22, 21 ele fala que Ele é a água viva, e 22 ele fala que Ele é o rio de água viva, irmãos, e que Ele é a árvore da vida, irmãos, que estava no Éden, no jardim do Éden. No princípio estava a árvore da vida, aquilo que Ele nos oferece lá no final, porque foi tirado de nós, porque nós mesmo, amada igreja, pisamos no sangue do Cordeiro. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu queria viver na época de Jesus. Aí eu te pergunto, se você não está conseguindo viver a graça de Deus hoje, imagina o que é viver aquela perseguição que foi na vida dos cristãos naquele tempo. Imagina, irmãos, sermos perseguidos como mártires e mortos naquele tempo. Não suportaríamos. Por isso a nossa oração é como essa canção: Senhor, nos ensina, nos faz te amar mais, nos faz estar na tua presença, nos faz estar diante de ti, nos faz estar diante do teu altar, nos faz, Senhor. É o que nós necessitamos, irmãos. Necessitamos estar diante do Senhor. E jamais esqueçam desses 3 presentes que Jesus recebeu. Foi algo que marcou na vida daquela casa. Algo que marcou naquele lar. Tem que haver um sacrifício para que haja vida. Tem que haver um sacrifício. Eu tenho que me sacrificar para que haja vida. Eu tenho que entender, irmãos, aquilo que Jesus queira para a minha vida. Não tente viver a sua vida sem Jesus. Não faça isso. Não tente viver a sua vida sem Cristo. Não faça isso. Não tente viver fora dos caminhos do Senhor. Não, irmãos. Porque só traz dor e consequências dos nossos atos. Quero convidar o louvor que passe, por favor. Jamais esqueçam. Tem determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas, e nós temos o costume de colocar culpa em outras coisas. Preste atenção, irmãos. Uma história. Tinha 2 fazendas, e numa tinha um burrinho. Vocês já ouviram a história do burrinho? Não? Tinha um burrinho. Aí Satanás foi lá e soltou o burrinho. Aí o burrinho entrou na fazenda do lado e comeu os milho, foi comendo, foi destruindo tudo. Aí o dono da outra fazenda foi
naquela que o burrinho era o dono do burrinho, queimou a lavoura do cara, queimou tudo, destruiu tudo, acabou com tudo. Aí aquela que a lavoura foi queimada, foi lá na casa do outro cara lá e matou a esposa dele, fez uma bagunça toda. Aí, naquela que a esposa morreu, foi lá na casa do outro cara, matou os filhos e virou aquela bagunça toda. Aí, aspas, chegou perto de Satanás e falou assim: rapaz, o que você fez? Aí Satanás falou assim: eu não fiz nada, só soltei o burrinho. Ele não fez nada, diz ele, só soltou o burrinho. Sabe qual que é o detalhe, a moral da história? Muitas das vezes nós tiramos conclusões precipitadas a respeito das pessoas, a respeito das coisas, e isto não é bom. Isto não é bom. Antes, meus amados irmãos, de fazermos algo, temos que refletir naquilo que estamos fazendo. Quando Jesus veio sobre a face da terra, foi demonstrar a eu e a você a maneira na qual nós temos que viver. E vivermos de uma maneira digna diante dele. Amém?